Você já percebeu que o narrador gringo e o narrador brasileiro Cleberson, Rivaldo saiu pro Ronaldinho, pé direito, bateu! Brasil! parecem estar acompanhando não só jogos diferentes, mas esportes completamente diferentes. Brazil scores! É meio anticlimático. A gente fala assim: Gol! A narração brasileira, ela injeta muita emoção, mas isso não quer dizer que não tem nada de interessante na forma como os gringos narram o esporte. E por isso, eu queria conversar com vocês aqui nesse vídeo sobre a diferença de reações entre os narradores brasileiros, os narradores gringos e as expressões em inglês que ajudam a descrever o jogo que você está acompanhando aí. O primeiro exemplo foi esse que eu dei logo na abertura, para não perder muito tempo. No Brasil é gol! Na gringa, por outro lado, eles usam o termo score, que significa pontuação, mas é também a ação de pontuar, de marcar um ponto. Brazil scores! Ou Vini Jr. scores! Vini Jr. scores for Brazil. O termo importante para lembrar aqui nessa questão é collective noun. Collective noun. O inglês britânico lida com o time como se fosse um collective noun, e é assim que o verbo acaba funcionando nesses casos, como se esse sujeito fosse um grupo de pessoas. Então, é mais de uma pessoa, portanto, Brazil score. They score. No inglês americano, isso não acontece com tanta frequência. Então, em vez de um they, eles compreendem o time como um it, e por isso it scores. Brazil scores. Portanto, Brazil score against England, em vez de Brazil scores against England. Esse segundo é o que você ouviria na narração americana. O primeiro, Brazil score against England, lida com o time como se fosse um coletivo e por isso o verbo não conjuga. Fica do mesmo jeito, Brazil score. Os dois estão certos. Acaba sendo um shibboleth, que é um termo linguístico que significa algumas características de comportamento, de pronúncia, de gestos que comunicam de onde é a pessoa que falou aquilo. Tipo biscoito, bolacha. Você ouve um, você meio que presume de onde a pessoa é. Isso é um shibboleth. Portanto, Brazil score seria um shibboleth de um narrador britânico. Vale lembrar, como eu mencionei no começo, que score é também o substantivo, o placar, a pontuação. Então, se você pergunta what's the score, o que você está perguntando é qual é o placar. Vai soar estranho se você traduzir literalmente Brasil faz um gol para Brazil makes a goal. Essa não é a colocação mais idiomática para gol. O termo idiomático é um que eu acho muito útil, porque às vezes não é uma questão binária de certo ou errado, é o que soa natural e o que não soa muito natural. Às vezes é compreendido, mas soa como se você não tivesse muita familiaridade com o idioma. É a mesma coisa se alguém te pergunta a sua idade e você fala I have 30 years. Todo mundo vai te entender, mas não sou muito idiomático, pelo mesmo motivo, não é a colocação correta. É só um shibboleth no final das contas. Outras palavras que funcionam dessa mesma maneira seriam palavras que descrevem um grupo de pessoas, como team, family, class, committee, por exemplo. Eu admito que eu achei isso bem estranho no começo, especialmente quando eu comecei a interagir com amigos britânicos que moravam lá no Canadá, como eu. Toda vez que eles falavam coisas como Brazil are playing well today, me soava muito esquisito, mas eu notava que só eu estranhava aquilo. Era a diferença que eu não entendia na época. Os britânicos têm uma tendência maior a falar assim. Uma outra expressão que você talvez ouça quando você acompanha jogos da Copa com narração em inglês, uma ótima forma de treinar o seu listening, é finds the back of the net. Por exemplo, Brazil finally finds the back of the net. Isso significa literalmente encontra o fundo da rede. Dá pra entender o que essa metáfora tá descrevendo. Finds the back of the net. É uma daquelas expressões assim prontinhas pra você só entender como ela é usada, ver o contexto onde ela acontece e aí você pode repetir quando você vê aquele contexto sendo aplicado novamente. Não é sobre traduzir literalmente, embora nesse caso, se você traduz literalmente, é perfeitamente compreensível o que a expressão tá tentando descrever. Mas é um bom lembrete de que você pode melhorar a sua familiaridade, a sua eloquência com o inglês, aprendendo essas expressões idiomáticas que são bem específicas para certos contextos, como futebol. Deu pra ver aqui atrás? É isso que eu tava querendo mostrar quando eu fiz futebol. Lembrando que, assim como eu comentei agora há pouco, se você estiver ouvindo um narrador inglês narrando o jogo, talvez ele falaria assim, Brazil find the back of the net. Enquanto um americano diria Brazil finds the back of the net. Mais uma vez, americanos tratariam Brasil, time, como um it, enquanto os ingleses tratariam Brasil, time, como um
they. Outra expressão que você vai ouvir bastante, uma das mais comuns no esporte de forma geral, é o takes the lead. Brazil takes the lead. Ou, se fosse um narrador inglês, você já entendeu, né? Brazil take the lead. Como eu falei, eu admito, até hoje ainda me soa um pouco estranho, talvez porque eu tenho muito mais familiaridade com o inglês norte-americano. Isso não quer dizer que o britânico é errado, é só soa menos familiar pra mim, especificamente. Brazil takes the lead significa, esse é fácil de entender também, literalmente. Brasil toma a dianteira, passa a ganhar. Se estava de 0-0, que a propósito, você diria 0-0. Nil vem do latim para zero, nada, nulidade. Então, nil é o zero em um placar. Logo, se estava antes 0-0, e aí a gente faz um gol, Brazil takes the lead. Brasil passa à frente, Brasil toma a dianteira. Um outro exemplo de uma expressão que você vai ouvir bastante em narração gringa do futebol é what a finish. What a finish. Que término, que conclusão. Geralmente se usa esse termo para descrever o final de uma jogada muito bonita, quando o jogador invadiu a área, driblou um, driblou outro, meteu o chute, a bola foi lá no cantinho, o goleiro pulou, tentou, mas passou na pontinha do dedo, mas marcou mesmo assim. O narrador então se empolga e diz what a finish. Que finalização. Finish pode ser a ação, né, o verbo to finish something, terminar algo, ou também um substantivo, finish. What a finish. Nesse caso, a gente está tratando o finish como o que aconteceu, não a ação em si. Substantivo versus verbo. Então, what a finish. Aí, o finish está funcionando como substantivo. Seria o nosso equivalente de que golaço, talvez. What a finish. A propósito, vale lembrar que isso não é exclusivo ao futebol. Esse what a finish pode funcionar para descrever outras jogadas num esporte em time em que todo mundo atua junto para então finalizar e marcar, pontuar contra o adversário. Uma expressão relacionada a essa pode ser o what a strike. Strike é uma palavra multiuso no inglês. Strike, de forma mais básica, significa um golpe, uma pancada, e nesse caso pode ser usado para descrever o chute. What a strike. É daí que vem, a propósito, a posição striker no futebol. Tem a expressão takes the lead, que a gente usa para descrever o momento onde o time passou a vencer, então saiu do empate, agora está na liderança. Mas tem também expressões para quando, por exemplo, imagina que a gente está perdendo de 1-0 e a gente vai e marca a pontuação do empate. Tô falando de forma muito formal, não quer que fala assim para descrever futebol, mano? E a gente vai e mete o gol, que finalmente acalma a galera que tá assistindo. 1-1, o empate. Como é que a gente descreve isso no inglês? A gente pode usar várias expressões diferentes. Por exemplo, Vinicius Junior lashes in the equalizer. Equalize. Brazil equalizes. Brazil equalizes the match. O Brasil equalizou ali a partida. Empatou. Você também pode usar levels the score. Level, nesse caso, pode também ser o ato de nivelar ou um substantivo. Isso acontece bastante no inglês. Brazil levels the score. O Brasil nivelou a pontuação, tá? No empate agora. Levels the score. A gente também pode usar a expressão turns it around. Esse it, no caso, a partida, o resultado. Então, Brazil turns it around. Brasil dá a volta. Brasil volta ao seu jogo, equaliza o placar, turns it around. A partida estava indo numa certa direção ruim, and Brazil turns it around. É uma expressão que funciona muito bem quando a gente, por exemplo, empata num jogo. Uma coisa que seja talvez interessante de mencionar aqui é que a palavra equalize, como muitas outras, tem uma grafia diferente, dependendo de se você está lendo algo escrito por um americano ou algo escrito por um inglês. Equalize, na América do Norte, se escreve com um Z. Enquanto isso, na Inglaterra, a grafia com S é mais comum. É óbvio que com rede social, e as pessoas estão interagindo muito mais uns com os outros diariamente, com pessoas de outros países, isso pode vir a se nivelar um pouco, mas é assim que funciona a diferença. É algo parecido com o que acontece com a juventude portuguesa, por exemplo, que começa a adquirir alguns vícios de linguagem e expressões idiomáticas comuns a brasileiros por causa do consumo de mídia internética brasileira. E é claro, não posso esquecer o termo mais conhecido para esse tipo de virada, quando o time está perdendo e aí retorna e vira, não só equaliza, mas aí vira a partida, a gente pode usar o termo comeback, que talvez você conheça, porque ele é muito comum no mundo da cultura pop. Quando um astro estava um pouco esquecido, não estava trabalhando muito frequentemente, teve alguns fracassos no currículo, como um filme mal recebido ou um álbum que foi muito bombardeado pela crítica, e aí ele vai e lança alguma nova coisa que o traz de volta ao prestígio. Isso é um
comeback. E isso funciona também no esporte. Então você pode ouvir algo como Brazil completes the comeback. What a stunning comeback. Vale a pena mencionar que tem várias expressões oriundas do futebol que entraram no português, que muita gente às vezes esquece que veio do futebol, veio do inglês, como a expressão penalty. A palavra penalty significa penalidade. Então a penalty kick é um chute de penalidade, porque você derrubou o jogador adversário na área. Então a penalty kick, mas aí virou só pênalti. A outra, a mais óbvia, goal, vem de goal, que mais abrangentemente significa objetivo, não necessariamente pontuação num esporte, mas é o uso mais comum e é a palavra que a gente adotou para descrever isso. Tem, claro, os óbvios, como replay, também veio do ato de ver uma cena novamente, tipicamente no contexto de esporte, é uma palavra amplamente usada, tão comum quanto mouse, eu diria. E se você cresceu, que nem eu, jogando esses joguinhos nos videogames, talvez você já sabia que muitas dessas expressões futebolísticas, acho que existe, vieram do inglês. E é assim que se aprende inglês, com contexto, com algo que você já tem familiaridade, algo que você está acompanhando com emoção, que é a Copa do Mundo. Quem é que não se empolga? Até eu, que não sou um cara do futebol, me empolgo com a Copa do Mundo. Todos nós, está no sangue brasileiro. Então, aprender inglês assim é muito mais eficiente. E é interessante ver que, a despeito do fato de que a narração gringa não tem solta aquele berro que tá entalado na garganta como a gente faz, eles têm um palavreado interessante e bem específico ao futebol que você acaba talvez não ouvindo tanto assim fora do contexto do futebol. Desse jeito, o inglês deixa de ser um bicho de 7 cabeças e você começa só a ver a lógica por trás de tudo. Contexto e aplicação real. Na Fluency, você aprende inglês assim, com situações reais, com prática, conversação, memorização, revisão, com gente que realmente entende bastante do idioma. E para essa Copa do Mundo, a Fluency preparou uma campanha super especial. Eles estão transformando limão em limonada. Pegaram a lembrança mais traumática do torcedor brasileiro. Chegaram de novo! E transformou em algo para construir o seu futuro. Na Fluency, não é 7-1, é 1 mais 7. O inglês com outros 7 idiomas, caso você queira expandir os seus horizontes mais ainda. É curso completo, é aula de conversação, aplicativo de memorização, que os alunos amam. Tudo em uma só matrícula, cara. O que você está esperando, cara? Clica no link, tá na descrição, tá no comentário pinado e vem aprender inglês com a Fluency.